lugar onde as perguntas mais interessantes ganham vida. E a imaginação voa alto. Eu sou a Raquel, aluna do 5º ano. E junto com meus colegas, os pequenos curiosos, vamos embarcar em uma jornada cheia de descobertas. Venha você também. Hoje temos um episódio especial. Vamos conhecer um autor incrível. Um autor é alguém que cria histórias que nos fazem sonhar, imaginar e aprender. Será que vocês estão preparados para explorar o universo das palavras e perguntar tudo o que sempre quiseram saber? Sim! Então prepare-se, porque o curioso vai começar agora e iremos entrevistar o autor Heraldo Miranda. Heraldo, como foi a sua infância? O que você gostava de fazer? Como foi a minha infância, o que eu gostava de fazer? Olha, eu penso que a minha infância ainda me segue. Porque escrever para criança, produzir literatura, tem muito do Heraldo criança. A minha infância foi muito legal, no meio de muitos irmãos, éramos em 12, 2 faleceram, ficamos em 10, mas brincávamos muito, né? Tínhamos essa liberdade de ir para a escola e voltar e poder brincar demais, assim. Subir na mangueira, brincar na rua de taco, fazer bola com meia. Eu era um menino muito, muito feliz, carequinha, porque tinha muito piolho, né? Na época, papai raspava nossa cabeça, então boa parte da minha infância eu vivi na cidade e boa parte na zona rural. Na zona rural era muito legal, porque andava a cavalo, tirava leite de vaca, tomava leite no copo assim de manhã, adorava levantar de madrugada, ia pescar, sempre gostei de pescar, até hoje eu gosto de pescar. Então eu me divertia muito, né? Então, da minha infância, o que eu mais gostava de fazer na zona rural era pescar. Eu amava pescar, está na beira. Não amava só pescar, gostava de comer peixe, e até hoje eu gosto. Na cidade, brincar com meus amigos, saía da escola e brincar com meus amigos na rua de taco, de pega-pega, de polícia ladrão, de boca de forno, de moer na mula, de pipa, empinar pipa, de bolinha, de burca, enfim, brincávamos muito. Então, foi uma infância muito feliz, eu sou muito grato a Deus por ter essa infância feliz e ter nascido na família a qual eu tenho. Então foi muito legal, uma infância, eu tenho muita saudade da minha infância, mas eu trago ela sempre no meu coração. Você já teve outro trabalho além de ser escritor? Lemos que você já trabalhou com cerâmica. Antes de ser escritor, eu tive sim uma aventura, né, de trabalhos, né? Aventuras e desventuras, né, em trabalhos. Ainda na roça, a gente trabalhava na roça, ajudando o meu cunhado, na lida com gado, né? Também capinava, enfim, na cidade, quando eu ficava na cidade, eu acredito com 11, 12 anos, eu comecei a trabalhar na cerâmica, assim. Era o período assim que eu trabalhava na cerâmica e também estudava. Era bem difícil, porque eu levantava muito cedo de madrugada, ia pra cerâmica. Eu lembro que a mamãe colocava café com leite numa garrafa de taubaína, né? Até me emocionei agora. Sinto muita saudade. Fazia marmita e trabalhava na cerâmica. Depois, saí da cerâmica, eu sofria muitas dores nas costas, mas nunca largava de estudar, sabe? Sempre ia pra escola. Aí comecei a trabalhar na Guarda Mirim, de Tatuí. Era muito legal, com farda, era muito legal, Guarda Mirim. Também trabalhei na minha infância vendendo sorvete na rua, no carrinho na rua. O legal é que sempre me distraía, né? E para brincar, esqueci de vender sorvete. Às vezes eu tomava sorvete a mais, tem que pagar o sorvete que eu tomei. Mais adolescente eu trabalhei numa serraneria, né? Em alumínio. Trabalhei também, foi muito legal, aprendi a fazer móveis, mas nunca larguei de estudar. Também trabalhei em padaria foi bem legal. Também, aprendi a fazer pão, até hoje eu sei fazer, gosto muito de cozinhar até hoje, né, também. Até porque eu tenho influência hoje lá, né, em Salvador, né, da culinária de Salvador. A Simone me ensina a cozinhar muito, né, então aprendi muito a cozinhar. Também trabalhei como metalúrgico, foi um período legal, na Companhia Brasileira de Alumínio, e até segui essa carreira, mas eu deixei de lado. Aí depois, passei na prova da Marinha, aeronáutica, eu não quis ir, daí foi um período assim que eu saí. Fui pro seminário, quase fui padre, né, quase segui minha carreira pro sacerdócio. Enfim, daí depois comecei a fazer teatro até me dava um dinheiro também, mas era pouco. Fiz o balé clássico, mas o balé clássico não conta como trabalho, porque eu gostava de fazer. Enfim, aí como contador de histórias na cidade de Alumínio, uma coisa foi caminhando, professor de teatro também eu fui, até um dia descobri que eu era escritor. Foram basicamente esses momentos de trabalho na minha vida antes de assumir a profissão de escritor. Onde você mora atualmente? Continua morando em Salvador? Essa informação está correta? Salve Salvador. Eu amo Salvador, né? Sim, eu não moro em Salvador, eu vivo em Salvador. Porque Salvador se vive. A música, o mar, aquele povo maravilhoso. É um lugar muito inspirador. Lá eu tenho minha família que eu amo demais, que é a família que Deus me deu, né? Tem a Simone, tem o Ravi, a Bubu, o Gabriel, a Bélia, a Narizinho. É a família que Deus me deu. Então eu vivo em Salvador. Em Salvador você não se mora, você vive. É um lugar para se viver, realmente é um lugar maravilhoso. E eu sou muito grato a Deus por estar lá, na minha família. Qual é o seu livro favorito? Essa pergunta de livro favorito é bem complicada para um autor, né? Eu acho que essa pergunta também seria bem complicada. Às vezes é bem complicado quando você falaria para um pai ou para uma mãe que tem mais de um filho. Qual é o seu filho preferido? Qual a sua filha preferida?
Eu acho assim que são várias etapas, eu acho que cada livro tem uma preferência em um determinado momento. Mas ontem eu estava na Bienal, eu estava numa escola, e até falei assim, na Bienal do Livro de São Paulo, e até me perguntaram qual é o livro preferido. Eu sempre falo que o meu livro preferido é aquele que eu não lancei ainda, é aquele que virá ainda, é aquele que eu estou... Porque aquele que virá é um livro que me causa curiosidade, me causa expectativa, como vai ser o rosto desse livro. É igual quando um bebê vai vir, sabe? A gente fica imaginando como o bebê será, né? Então o meu livro favorito é aquele que virá. Os outros já estão favoritados, todos eles. Mas o mais favorito é aquele que ainda não foi publicado, tá? Você sempre gostou de ler? Se eu sempre gostei de ler, na minha infância eu não lembro, mas eu lembro a partir do momento que eu comecei a ler. Eu gostava, sim, eu sempre gostei de ler, né? Interessante, né? Mesmo diante de uma época que não tinha livros, havia livros para a infância, mas os livros eles não estavam tão ao alcance das mãos de crianças que não tinham recursos financeiros, como era meu caso, né? Então não tinha livros para ler de literatura, era difícil chegar às mãos, né? Hoje você tem um monte de livros, você tem projetos acontecendo de leitura, você tem bibliotecas na cidade, você tem livros nas escolas, você tem um projeto lindo, eu sempre falo de Atibaia, né, crianças? Valorizem muito a cidade de Atibaia, vocês são 1 em 1 milhão que fazem projetos lindos iguais a esse, que vão ganhar livros, vão ler escrever. Atibaia é diferente, Atibaia é a cidade que anda de mãos dadas com a leitura, com os livros. E olha como eles pensam, né, em vocês, leitores. É muito bonito isso, né? Vocês têm acesso a livros, na minha infância não. Não se tinha, né? Não se tinha livros tantos, né? O primeiro livro que eu li foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo de Lobato, né? Consegui pegar esse livro através de uma aventura maluca, mas consegui. Mas não tinha tanto acesso ao livro, né? Como hoje se tem, né? E eu fico muito feliz em ver ações iguais a essa que a professora Juliana está propondo para vocês pensarem, sentirem e saberem da importância do livro para o crescimento pessoal e profissional. E humano acima de tudo, viu? Parabéns para vocês. Você menciona ou se baseia em acontecimentos reais em sua história? Bem, essa pergunta, se eu menciono e baseio em acontecimentos reais, em minhas histórias, meus livros, eu acho assim, eu sempre digo que a literatura é um zóio que zóia para dentro e um zóio que zóia para fora. O zóio que zóia para dentro, tá? Drento, tô falando. É uma brincadeira minha. O zóio que zóia para dentro, ele zóia para a imaginação, ele zóia para o estético, ele zóia para aquelas possibilidades impossíveis. A literatura, a imaginação, se faz de conta, mas só que essa imaginação e esse zoiar para dentro vai buscar nos olhar para fora, que olha para a realidade, para o movimento do dia, para os cotidianos, para os tipos de pessoas, para as ações do mundo. Então, toda a narrativa ela está dizendo alguma coisa para o mundo, mesmo ela usando, por mais que ela use de elementos estéticos e da imaginação, puramente da imaginação, ela sempre está querendo contar alguma coisa, ela sempre está querendo refletir sobre os cotidianos dos homens e das mulheres. Então, seguramente dentro da minha estética literária, dentro daquilo que eu produzo como texto, há sim muitos elementos da realidade, demais nas minhas narrativas, na minha história. Isso é muito importante, né, que dá veracidade, né, à literatura, mesmo ela trabalhando com um estético literário, com a imaginação, como faz de conta. Então tem muito sim, muito do real sempre vai ter. Tá ali o real de alguma forma, mas contada de uma maneira puramente imaginativa e estética, a qual a linguagem literária se propõe, em se tratando da literatura também infanto-juvenil. Então é essa brincadeira que eu faço, tá? Esse zóio pra dentro e esse zóio pra fora. Quais foram as suas principais influências para começar a escrever? Quais foram as minhas principais influências para começar a escrever? Eu tenho assim 2 autores que eu gosto muito, assim, que eles me influenciam até hoje na literatura infanto-juvenil. Um é o Monteiro Lobato, né? Eu sou muito fã de Lobato, guardadas as devidas controvérsias a qual a vida de Lobato possuía, mas é um outro questionamento. Mas o Lobato, o escritor, o Lobato da literatura infantil, é maravilhoso. Assim, ele é encantador. Para quem se propor a ler obras de Lobato, de olhar com olhar imaginativo, mas também crítico, vai ficar encantado com Lobato. Existem obras de Lobato, um exemplo é A Chave do Tamanho, que acontece dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é fantástica, né? Eu sou encantado. Eu já li a obra do Lobato várias vezes, todos os livros, né? Então eu sou muito fã do Lobato. E me influencia muito a minha escrita. A forma que ele narra história, a forma que ele conta histórias, né? Um outro escritor que eu sou bem encantado com ele, a palavra é essa, é Hans Christian Andersen. O Andersen, ele, para quem não conhece, ele foi escritor do Patinho Feio, A Pequena Sereia, O Soldadinho de Chumbo, Rainha da Neve, a qual o cinema trouxe esse desenho, Frozen, né? Frozen, né? É inspirado na Rainha da Neve. É um autor que nasceu e escreveu para a infância. Ele é um poeta genuíno da infância, né? Da literatura infantil juvenil, da literatura infantil. Então, Lobato e Andersen foram minhas principais influências e continuam sendo. Existem outros escritores que inspiram suas obras? Bom, as inspirações para eu começar a escrever, eu até respondi assim, mas eu acho que essa é uma outra pergunta e vem de uma outra mão e de um outro olhar. Então é um outro sentimento, né? Então eu respondo com um novo sentimento a essa pergunta também. Um é Monteiro Lobato, pela genialidade dele. Pra mim, são 2, né? Monteiro Lobato, primeiro, né? Pra mim, a genialidade de arquitetar e construir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com todas as personagens, todas aquelas obras. Eu sou muito apaixonado pelo livro chamado A Chave do Tamanho, que é maravilhoso e se passa todas as aventuras dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É muito legal, assim, me encantar. A Emília me encanta, né? A Emília me encanta. Eu sou muito encantado pela Emília, pela personagem, pelo caráter da Emília, pela forma que ela age, né? Tem algumas controvérsias que eu questiono nela, mas eu gosto muito dela, né?
Então, o Lobato me encanta todas as obras do Lobato. A maneira que ele narra histórias, que ele consegue brincar com as narrativas, eu acho perfeito. O outro escritor que me influenciou muito é Hans Christian Andersen, né? Andersen é o escritor da infância, ele escreveu para a infância, né? Você pega obras-primas de Andersen como Patinho Feio, né? Clássicos da literatura infantil juvenil, não clássico. Você pega A Pequena Sereia, O Soldadinho de Chumbo, A Rainha da Neve, que inspirou o cinema a fazer Frozen, né? Então são histórias belíssimas. Eu tenho um encantamento muito grande por esses dois autores e eles me influenciaram muito. Eu gosto muito deles, eu tenho um carinho enorme por eles. Eu trago eles muito assim como inspiradores para minha obra. Qual foi o livro que você mais gostou de escrever? Qual é o seu livro favorito? Eu acho que quando vocês me perguntam qual o livro favorito, essa pergunta ela se casa com a pergunta o livro que eu mais gostei de escrever. Tem livros que são divertidíssimos. Tem um que eu vou lançar, que chama Olho no Pé do Peixe, O Olho no Pé do Peixe, que é muito engraçado, assim, é muito legal. Cada história tem um momento, né? O Romance da Raposa, agora traduzido do francês para o português também, é maravilhoso ter recontado ele. As Aventuras de Pedro Mazars me divertia muito, e às vezes eu me pego rindo dos meus personagens quando estou escrevendo. Aí você pega o menino que levou o mar para lavô, o momento que ele começa a colocar o mar dentro da bolsa, e ele entende o tamanho do mar, e ele começa a chorar, eu choro com ele, eu sinto a dor da personagem. O Reino da Caixa Tonta, eu acho muito engraçado o Reino da Caixa Tonta, porque a questão da livrada na cabeça, o Chafariz da Tarde Feliz é lindo também, o Coreto de Canto Encantado é uma história bacana. Poxa, o que é o folclore do Brasil, uma coisa que eu amo muito que é o folclore, me diverti muito escrevendo ele, e a leitura com chocolate é o chocolate, né? Eu levei 18 anos escrevendo esse texto junto com receitas práticas para formar leitores. Então a leitura com chocolate demorou 18 anos para sair. Mas só que eu quero dizer uma coisa, o livro que mais me encanta escrever é o que eu estou escrevendo agora. Ele não está pronto ainda, eu acho que fica pronto em 2026. Estou há 20 anos escrevendo ele, eu acredito que em 26 eu termino ele. Qual que foi o livro que fez mais sucesso? Eu acho que cada livro, ele tem um momento de sucesso, né? Acho que existia um amigo meu, que infelizmente ele faleceu, e é um grande editor de literatura infantil juvenil, chamado Amir Piedade. E ele falava que o livro que faz mais sucesso é o livro que é reeditado, que é reimpresso. Ou seja, se o livro é reeditado e reimpresso, quer dizer que o público leitor está consumindo ele, que ele está sendo vendido, que ele está sendo lido pelo mundo afora. Né? Então todos os livros meus, eles, graças ao bom Deus, eles têm feito sucesso, assim, eles têm caminhado o mundo afora, ao encontro de leitores de todas as idades, né? Então eu sou muito feliz pelo primeiro, que é As Aventuras de Pedro Mazars, o primeiro livro, e o último que eu estou lançando agora na Bienal, que se chama O Livreiro da Minha Rua. Você lê os livros que você escreve? Qual é o seu favorito? Essa pergunta eu adorei. Se eu costumo ler os livros que eu escrevo. Nossa, eu acho tão bonito isso, essa pergunta. Porque é uma pergunta assim que me causa estranheza quando eu respondo. Não, eu não leio meus livros. Eu acho que quando... Eu adoro escrever minhas histórias, eu me divirto com a história, mas depois que eu entrego o meu livro para a editora, e quando ele está pronto, ainda na revisão, na preparação do livro, eu até leio o texto. Mas quando ele vira livro de fato, que ele vem para mim como livro, eu não consigo ler. Por que eu não consigo ler? Porque eu acho que eu vou me frustrar, ou sei lá, eu vou querer mexer no livro, querer que ele tenha outras personagens, que ele ganhe que ele ganhe uma extensão textual, enfim. Eu procuro não ler, eu olho assim, mas eu acho que é um papel do leitor. Eu acho que a partir do momento que eu escrevo, eu acho que o leitor tem aí o papel fundamental de gostar ou não gostar do meu livro. Eu, particularmente, eu não gosto de ler meus livros. Eu não consigo, não é que eu não gosto, eu não consigo ler. Por esse fato de querer, de repente, falar, poxa, eu ter mudado aqui e ali, não. Então, pra mim, eu prefiro deixar o livro para o leitor. Como você escolheu ser escritor? Como eu escolhi ser escritor? Eu acho que Papai do Céu me deu esse dom, eu não escolhi ser escritor. Mas assim, você vai querer ser o quê? Escritor ou engenheiro? Não, um dia eu acordei e era escritor. A literatura me escolheu para ser escritor, é um dom que eu recebi, eu nunca fiz curso para ser escritor. Um dia eu acordei e olha, vou ser escritor, e lancei As Aventuras de Pedro Mazars há 20 anos. Esse ano, 2024, desculpa, eu faço 20 anos de carreira. Mas eu acho que as crianças me escolheram. As crianças lá da pré-escola, da cidade de Alumínio, na zona rural, que eu comecei, no Jardim Olidel, que é a zona rural, me escolheram quando elas começaram a pedir para me contar histórias para elas. A partir daí eu caminhei, e a literatura, a infância daquele lugar, lá do bairro Itararé, Alumínio, me escolheu a ser escritor. E estou aqui hoje, escritor, há 20 anos, com muitos livros, com muitas editoras, caminhando o Brasil afora, e tendo contato com crianças maravilhosas, iguais a vocês aí, alunos da professora Juliana. Chegamos ao fim de mais um episódio do O Curioso. Foi demais conhecer e aprender sobre o nosso convidado especial. Gostaríamos de fazer um agradecimento muito especial ao autor Heraldo Miranda, que nos respondeu. Alunos do 5º ano da Escola Maria Cecília de Lima, nessa cidade linda que é Atibaia, que tem um carinho enorme. Parabéns por essa ação literária que estão propondo. Professora Juliana, precisamos de mais professoras iguais a você, viu? Deus te abençoe sua família. E crianças, que Deus abençoe vocês e suas famílias. Cresçam, brinquem, estudem e brinquem. Leiam, leiam, leiam. Brinquem com a literatura, brinquem com os livros. A brincadeira do livro é uma brincadeira que sempre deixa algo de sabor de caramelo na boca, para você voltar lá novamente e se alimentar daquelas letras, daquelas ilustrações, para o seu crescimento, para o crescimento do pensar, para o crescimento do imaginar, e para vocês serem felizes e fazer esse mundo um lugar melhor. Eu acredito muito em vocês, muito, viu? E vocês fazem diferença no mundo, sendo grandes leitores. Parabéns, professora Juliana, parabéns, alunos do 5º ano, Escola Maria Cecília de Lima, um beijo caramelo, um abraço caramelo para vocês. Até a próxima, viu? E até um encontro possível aí, se Deus quiser. Tchau, tchau. Muito obrigada, Heraldo, por compartilhar seu tempo e seu talento com a gente. Lembre-se, a curiosidade é a chave para grandes descobertas.
Nos vemos no próximo episódio de O Curioso. Até lá, continue sonhando e lendo. E é claro, perguntando. Desde